Então, boa tarde a todos. Hoje a gente está nesse bate-papo entre árbitros e atletas para falar primeiro com a categoria infantil. E hoje nós vamos abordar o grupo 2 das figuras. Tá? Então, vou apresentar aqui para vocês. Então, a gente tem aqui no grupo 2, a figura número 3 é a 311, chama Keep. Então, nessa figura, o que a gente quer que vocês façam? Partindo de uma posição de extensão de costas, uma cambalhada grupada atrás, parcial é executada, até que as canelas estejam perpendiculares à superfície. O tronco se desenrola enquanto as pernas são estendidas para assumir uma posição de vertical, entre a antiga linha de vertical dos quadris e a antiga linha de vertical da cabeça e as canelas. Uma descida de vertical executada. Então, vamos lá. Então, a primeira posição é de extensão de costas. Aí, você está vendo aí no segundo desenho, ela vai fazer uma grupadinha, tá? Não é uma tina, é uma grupada, tá? O calcanhar está encostado no bumbum, né? Ela está bem juntinha. Aí é realizado um giro, tá? Então, por isso que é uma grupada, uma cambalhota parcial. Ela vai girando, ó, tem o terceiro desenho, chegou no quarto desenho. Então, ela tem um alinhamento aí de ombro e quadril, e a cabeça está alinhada com o joelho e com o tornozelo, tá? Por isso que é a linha de vertical que ele descreve em cima, que tem que ser desenhada, é uma linha de vertical que passa pela cabeça e as canelas, tá? Então, você tem que desenrolar na linha ali da sua canela, não atrás, tá? Na linha da cabeça. Desenrola, o que a gente quer? Ao mesmo tempo que a perna vai para cima, o tronco vai para baixo. E mantém essa linha. Esticou, mostra a posição de vertical, e aí é feita a descida de vertical completamente controlada, retinha, no eixo, alinhada, até os pés submergirem. Lembra que eu falei semana passada que a gente tem os valores para cada transição? Então, a transição que vale mais pontos é a da grupadinha para você desenrolar e chegar na vertical dupla. Vale 5,48, tá, gente? E depois a descida de vertical vale, da vertical para a descida de vertical, 3,33, tá? Então tem que ter atenção, tanto quando vai grupar, quando vai desenrolar o seu corpo e as suas pernas para chegar na posição de vertical. Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa dessa figura? Deixa eu autorizar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa figura? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Pri, tudo bem? Sem problemas. Acabamos de começar. Boa tarde a todo mundo que colocou boa tarde aqui no chat. Oi, Nicole, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o Keep? Vocês entenderam essa parte que eu falei desse... Oi, Marina. Dessa desenrolada, onde é que essa linha tem que acontecer? Vamos ver aqui. A Marina, na hora da bolinha, tem que sempre olhar para o joelho. A Carmen pôs vários pontinhos de interrogação, que na verdade é a Lina, né, que está como Carmen. Então, vamos lá. Eu vou passar para a professora Meiko, que aí é uma questão de movimento,
E aí ela vai te falar, Meiko, a Marina quer saber, na hora de fazer, na hora da bolinha, tem sempre que olhar para o joelho? Ô, Ana, tem uma pergunta da quem é A- dessa Carmen. Perde quantos pontos se a vertical não estiver tão alta, antes da Marina? Ah, desculpa, Lina, é a Lina que tá com a Carmen, desculpa. Então, pera só um pouquinho, Marina. Já falei para Meiko sobre a sua pergunta, e aí vou falar aqui a da Lina. Perde quantos pontos se a vertical não estiver tão alta? Então, vamos lá. A gente tem no livro da Fina, Lina, as alturas. Eu vou pedir para Amanda colocar o livro e aí eu vou te mostrar quanto vale cada altura, tá bom? E aí, porque eu acho que você vendo, você vai ter noção de aonde a sua vertical tem que ficar para você chegar naquela valor, tá? Aí eu vou te falar só o valor da vertical, lembrando que tem toda a figura para ser analisada. Enquanto a Amanda coloca o livro para a gente ver, a Meiko vai falar da bolinha para a Marina. Oi, Marina. É, eu acho que a gente pode esperar um pouquinho, que o vídeo que eu analisei foi seu. Aí você vai ver exatamente essa pergunta que você fez. Podemos esperar um pouquinho, Ana? Podemos, logo depois da pergunta, você já vai passar o vídeo de cada figura, né? Tá, então deixa a Amanda responder para. Não, eu pedi. A Amanda já colocou. Então, vamos lá. Lina, então tá vendo aí o desenho do livro, e aí tem, a menina tá de ponta cabeça, então é quando você tá na vertical dupla. Do lado esquerdo, a gente tem os valores da altura. Então, vou te mostrar. Tá vendo lá no joelho quanto vale? 5,5. Então, se a sua vertical dupla tiver com a água, tá? A gente sempre leva em consideração o nível da água. Então, se o nível da água tiver no joelho e você tiver toda alinhada, estendida, né? Com a posição correta de vertical, igual até aqui a bonequinha, a sua vertical vai ser de 5,5, tá? Então, conforme quando você vai desenrolando, que é a parte mais difícil da figura, que exige muita força, controle, trabalho abdominal e a força do palmateio, quando você para na vertical dupla, a gente olha o nível da água e é onde está a sua perna. E aí a gente vai estabelecer um valor de nota só para aquela posição, tá? Então, acima do joelho, 6,5. Na primeira porção ali da coxa, 7,5. No meio da coxa, 8,5. E no alto da coxa, 9,5. Tá? E aí a gente vai dar uma nota para essa posição. Só que não necessariamente, por exemplo, se você tiver com a sua vertical no joelho, que é 5,5, isso não quer dizer que a nota da sua figura vai ser 5,5. Tem todas as outras partes da figura que você tem que fazer para a gente chegar na sua nota final, tá bom? Então aí, ó, se você quiser tirar uma foto da tela agora, você pode ter uma noção de quanto que tá o valor da sua vertical, tá bom? Respondi, Lina, por nada. Mais alguma pergunta, gente, sobre o Keep? A Meiko vai mostrar, eu acho que ela vai frisar bastante, que eu estou bem preocupada de vocês entenderem onde acontece essa desenrolada, né? Que a regra fala que é onde ela deve passar. Onde a aula fica gravada. Depois eu vou mandar o link para as técnicas e elas mandam para vocês. Fica gravada no YouTube, na TV FAP, tá? É o nome do canal lá no YouTube. Então vamos lá, Meiko, para a avaliação dessa primeira figura? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Ah, tá bom, obrigada. Por nada.
Você tá colocando, Meiko, que não tá aparecendo nada para nós. Meiko, você tá falando, eu não tô ouvindo. Seu microfone ou tá desligado ou você não tá falando nada. Ah, tá. Agora sim. Desculpa. Agora sim, né? Agora sim. Deixa eu aumentar aqui. Estão me ouvindo alto e claro? Sim, agora sim. Bom, então, figuras do grupo 2, infantil, Kip. É uma atleta muito caprichosa. Ela está fazendo aquilo que a gente sempre pede, olhar o pano vermelho, que está no meio da banca dos juízes, né? E alinhando com o pano vermelho que está lá na borda, lá na frente. Então, vamos lá. Deitou em extensão. Está quase perfeito, né? Tem um alinhamento quase bom entre a linha do ombro e a perna. O que acontece? Eu dei uma lupa no palmateio. Aí vocês conseguem ver que a mão dela está na diagonal. O que a gente chama de palmateio plano, que é o flat school, o de sustentação, a palma tem que estar sempre para baixo. Por quê? Se ela não estiver para baixo, ela pode provocar um deslocamento. E como vocês podem ver, a altura da mão está na superfície provocando uma marola, né? E quando ela não está com a palma da mão para baixo, que é aquele olho que eu falei para vocês desenharem na palma da mão, a perna, ela não está totalmente acima da superfície, olha. Vocês podem ver na foto pequena a mão, né, na lupa, e na foto grande vocês podem ver que a perna dela tem água por cima. A perna teria que estar seca, né? Totalmente seca. Então, essa figura não está estabilizada ainda, né? Ela não está em cima da água, ela estava balançando. Deixa eu ver se tinha um filme antes. Acho que o filme está depois. Extensão. Aí ela melhora um pouco, olha, que a orelha vai, né, alinhando com o ombro agora ele subiu, por quê? Ela colocou o peito para cima, então o ombro subiu, mas ainda o palmateio dela, pode ver, não está totalmente, né, paralelo ao fundo da piscina. Então, vocês podem ver agora na lupa que a perna está coberta de água ainda, ela teria que estar sequinha, né? Muito bem. Aí, nessa cruzinha azul, vocês podem ver uma mancha azul, é o trajeto da perna. Esse osso da perna, que chama tíbia, a parte anterior da perna, para assumir a posição da bolinha, ele vem sobre a superfície. Essa atleta, ela está fazendo direitinho o deslocamento. Vocês podem ver que o borrão azul vem vindo em direção ao tronco numa linha reta, numa linha paralela à superfície, né? Então, o deslocamento, esse desenho do caminho mostra que ela está fazendo corretamente. A posição grupada dela também está correta, porque está bem compacta. Então, ela tem que fazer a força dos joelhos em direção à testa e do quadril em direção ao calcanhar. Então, vocês podem ver que está bem compacta, não tem um espaço entre o quadril e o calcanhar, e não tem um espaço, assim, muito significativo entre o joelho e a testa. Então, essa parte do triângulo de força, que é constituído pela cabeça e pelos ombros, mesmo grupada, ele está forçando para baixo, e o quadril está forçando para cima, provocando um eixo de rotação no meio dessas duas linhas. Então, bem no meio dessas linhas aí, tem um eixo de rotação, que é aquela bolinha que faz girar, né, que faz girar essa figura. Muito bem. Agora, vai vendo a pergunta lá que a Marina fez. Vocês podem ver que ela vai girando e ela chegou com a perna na linha vertical, como a Ana falou, e eu coloquei a grade para ela ver. Além da grade, olhem para aquela raia, parte mais escura da raia, ou para aquelas duas cadeiras lá, como um ponto de referência. Então, ela está com o palmateio, bonitinho, grupou, muito bem, está compacta, né, não pode ficar aberta, está compacta, e a perna no eixo vertical, muito bem. Aí, o desenho da caminhada mostra que ela foi indo com a perna para trás. Se bem que nessa primeira foto, vocês podem ver que eu escrevi linha de subida. A linha de subida é essa do meio da grade.
Por isso que vocês fazem o exercício na borda. Vocês encostam a testa na borda e as canelas e o peito do pé na borda e vão estendendo, não é assim? O quadril é que vem vindo em direção à parede. O que acontece com a cabeça? A pergunta foi se eu tenho que ficar olhando para o joelho. Ensaia isso na borda. Quando você está na parede, você está olhando para o seu joelho. À medida que você vai abrindo a figura e que o quadril vem vindo para a parede, a sua cabeça, aos poucos, vai desenrolando. Então, vai ter uma hora que você não vai mais olhar para o seu joelho, mesmo porque o quadril vai entrar nessa linha. Então, esses pontos de referência, que depende do tamanho da sua perna, da altura da sua figura, da velocidade da desenrolada, você vai ensaiar na parede. Então, no princípio, quando você estiver na bolinha compacta, você vai estar olhando para o seu joelho. À medida que você vai subindo a perna na linha vertical e vai desenrolando seu corpo, a sua cabeça vai desenrolando também. Então, por um bom tempo, você ainda vai olhar para o joelho. Agora, veja na segunda foto, você tirou o olhar do seu joelho, não é que você tirou o olhar do seu joelho, você não empurrou o seu quadril para frente, você empurrou a sua cabeça para trás, as costas para trás. O certo é você ficar ainda pressionando a cabeça nessa parede fictícia e ir trazendo o quadril para frente, o quadril em direção à perna, porque isso vai te dar mais força, porque o centro de gravidade vai estar vindo e não vai estar se afastando do seu palmateio. O seu centro de gravidade, que é o centro do peso, o centro de massa, ele vai estar vindo mais para frente e vai ajudar o suporte te sustentar mais na altura. Aqui, se você ficar com o quadril lá longe e empurrar suas costas para trás, você vai ganhar menos altura, porque a direção da sua vertical vai ser essa diagonal aqui, ó. Então, você vai perder a altura. Então, o que você tem que trazer? Vir trazendo, essa é bem a hora que você vem trazendo o quadril para frente. Então, aí você vai ter que ter uma coordenação. Pernas, cabeça e quadril. Como que você vai fazer isso? Treinando naquela parede, aquele exercício bem legal de parede, que é chato, mas ajuda bastante. Então, olha, aqui, o que ela fez? Daí, ela ia desequilibrar, né? Então, ela já trouxe a cabeça de novo. Você viu que ela corrigiu, o palmateio deu aquela marolada. Então, ó, a linha do quadril vindo para frente, né? Como teve esse problema do quadril ir para trás, a figura toda, como um todo, ela foi para trás, né? Ela saiu. Vocês viram que a linha vertical estava bem no meio dessa raia branca? Ó, aqui também tá, mas a perna foi para trás. Olha onde estava a perna nessa raia e olha onde está a perna aqui. Andou para trás. E o braço, né? Ele acabou ajudando porque ele, ó, empurrou do suporte para trás. Então a água foi nessa direção, para cá, ó. Aí a perna caiu para cá, entendeu? E o corpo saiu do alinhamento. Aí o eixo longitudinal foi prejudicado, né? Ela tentou acertar, mas daí ela não consegue mais acertar. Por quê? A cabeça ficou lá atrás e o peso da perna está tombando aqui para frente, né? O que ela tem que fazer? Daí, quando ela puxa lá, ela puxou de novo o suporte e puxa para esse palmateio que chama totem, ela acaba conseguindo empurrar, né, a perna para trás e retomar a vertical que já está descendo. Mas aí é em prejuízo da altura e em prejuízo da figura que você não sobe reto, ó. Você viu que o juiz já viu todas essas angulações que surgiram, né? E se você não tivesse empurrado a cabeça para trás e o quadril para trás, talvez você tivesse ganho uma maior altura. Aí a vertical submersa, o que aconteceu? Aí na vertical submersa você acaba carpando, ó, você desconta, né? Você desconta porque tudo tem uma consequência. E você sabe que a vertical submersa, ela ainda é uma figura julgada, né? A vertical submersa faz parte da figura, ela tem que estar alinhada, ó, que nem aqui, ó. Mas aí você sai do prumo várias vezes, né? Deixa eu ver se tinha o filme aqui. Tem.
Viu como o Marolo, o Palmateio, dá aquela instabilidade no corpo? Ó, parece que ela tá navegando um pouquinho, né, para trás. Ó, tá andando um pouquinho para trás, por causa do Palmateio. Ó, bonitinha, girada. Aí, olha só, anda para trás de novo, ó, por causa da força que ela tem que fazer, ó. Aí ela vai corrigindo, 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 para poder ficar na vertical. Daí ela vai dando uma carpadinha e depois acerta. O que vocês acharam? E aí, gente, perguntas sobre essa análise aí do que querem saber o que tem que fazer, o que precisa para melhorar. A Marina que tinha perguntado, né? Marina, deu para entender? Que bonitinha, Nicole. Eu achei que vocês explicaram muito bem. Obrigada. Amanda Batista, Flat School, não é? A Marina agradeceu, sim, ela entendeu. Gente, mais alguma pergunta? Então, assim, quando o Amei colocou para vocês essa análise ponto a ponto, deu para perceber que como a força não foi usada nos lugares certos, na musculatura certa, a desenrolada não saiu naquela linha de vertical que eu li, que a figura deseja, e aí acabou com que a atleta fizesse um deslocamento, que não é para ter, não tem deslocamento nessa figura, e aí quando estendeu, ela não conseguia ter a linha de vertical, né? Ela tinha uma linha para a perna e outra linha para o tronco, tá? Então, duas linhas, porque na desenrolada não foi feita da maneira correta, as forças não foram usadas da maneira correta para ela chegar na vertical, tá? Aí a Lina perguntou sobre a altura. Quando ela termina de desenrolar, a água está no meio do joelho, né? Que seria o 5,5. Mas, como ela não está bem alinhadinha, bem retinha, certinha, ela vai perder uns pontinhos nessa altura de vertical, tá? Então, a gente não pode considerar que é o 5,5, porque não é aquele desenho daquela bonequinha. Ela tem um desvio, né? Não está alinhada. Então, a gente não considera que é o 5,5, tá? A gente poderia dar um desconto de meio ponto aí, eu acho, de 0,1 a 0,5 pelo alinhamento que ela perdeu, tá? Então, provavelmente, a nota de vertical dela seria de 5, 4,9, tá? Então, aquela vertical, aquele desenho de vertical que a gente mostrou, é sempre considerando aquela bonequinha toda alinhada, toda retinha. E houve o deslocamento também, né? Houve um Para entrar na deslocamento também. figura, né? Para Deslocamento entrar que. na figura também, É uma figura que requer muito controle, principalmente na hora da desenrolada, tá? Gente, mais alguma pergunta sobre o keep? Vocês gostariam de fazer? Alguém quer saber o que pode ser feito para melhorar? Vocês entenderam aquela parte que a Meiko explicou do treino na parede? Eu achei interessante. Se alguém tiver alguma dúvida, porque eu acho que dá para fazer em casa aquele também, agora na época do isolamento, né, da quarentena, que ela explicou na parede e vai desenrolando, desenrolando. Deslocamento perde nota? Perde. Perde. Quando não é para fazer, tem um desconto, tá? De 0,1 a 0,3, tá? Depende de quanto que você desloca, tá? Porque essa figura é estacionária, que a gente fala, que ela tem que ficar paradinha. Andréia, você quer falar alguma coisa? Eu queria fazer um complemento. Como a Meiko mostrou a figura quadro a quadro, deu para a gente identificar bem a questão das posições e das transições, né? Quando ela realiza a desenrolada, além das questões de alinhamento, né, e a questão do palmateio, que a Meiko mostrou para a gente percebe que ela termina a desenrolada já praticamente realizando a descida de vertical.
E lembrando sempre que ela tem que passar por essa posição de vertical dupla, e aí, então, realizar a descida. Então, teve alguém que comentou a questão da altura, fica tão fora de foco que é até difícil para a gente que está dando nota mensurar naquela parte realmente a altura, porque ela vai desenrolando e já vai afundando, né? Deu para ver nitidamente essa questão. E ela ainda tenta alinhar, mas quando ela tenta alinhar, ela já está realizando a descida de vertical. Então, são cuidados, né, nas finalizações das posições e dos movimentos que vocês têm que ter, né? A gente costuma falar que a figura, ela tem começo, meio e fim, ela tem que ser bem acabada, né? Então, não passar de forma atropelada, para que a gente consiga visualizar exatamente o que você está querendo mostrar enquanto performance. É isso. Complementando o que a Andrea falou, muito obrigada, Andrea. É legal essa sua fala, porque, eu estava falando, quando você afasta o quadril da linha mediana, o seu centro de gravidade, vamos supor que você tem aquela balança de 2 pratos, e que tem aquele peso que fica bem no meio, para a balança ficar estabilizada. Então, o centro de gravidade, ele faz isso. Então, o palmateio de suporte, quando o seu quadril vem vindo para a linha central, ele consegue te levantar, né? Ele consegue te levantar, e ele consegue ficar plano em relação ao fundo. Se você vai afastando o quadril, a sua mão, inevitavelmente, ela não aguenta o peso, ela começa a inclinar, aí começa a te andar para trás, aí quando você vê que está andando para frente, você dá aquela cavada, te puxa para frente, e você desestabiliza totalmente. Então, essa questão de manter a altura que a Andrea está falando, né, manter a altura máxima até o término da desenrolada, né, para a gente ver qual foi a altura da sua vertical, depende muito dessa sua coordenação que eu mostrei na foto, entre pernas, cabeça e quadril. O quadril tem que vir em direção ao palmateio, ele tem que manter o centro de gravidade no meio do seu corpo, não afastando do seu corpo, senão você vai girar a figura como um todo. Legal, gente. Obrigado, André, que colocou essa questão, né, dessa transição e da posição que quase não ficou nítido para a gente poder avaliar o quadro a quadro, que acabou ajudando, e amigo deu essa dica aí para conseguir manter essa linha de vertical, fazer esse trabalho do quadril, né, trazer o quadril para poder chegar na linha que deve ser. Então, vamos para a figura 4. A figura 4 do grupo 2, número 401, é o peixe-espada. Então, vamos lá. Partindo de uma posição de extensão de frente, uma posição de joelho flexionado é assumida. As costas se arqueiam mais, enquanto a perna estendida é erguida em um arco de 180 graus sobre a superfície, para assumir uma posição de arco de superfície com o joelho flexionado. A perna flexionada é estendida para assumir uma posição de arco de superfície. E com movimento contínuo, uma ação de arco para extensão de costas é executada. Então, vamos lá. A primeira figura é a extensão de frente, né? O que acontece? Primeiro, você faz a extensão de costas e depois você faz a posição de joelho flexionado em extensão de costas, tá? Sem movimento. Mostrando essa posição, você vai começar a girar o tronco, igual está na terceira figura, e vai desenhando um arco, né, uma linha circular, para chegar até a figura, o quinto desenho, que é a figura que diz que é arco de superfície com o joelho flexionado, tá? As pernas não se movem depois que você assume a posição de joelho
flexionado. O que você vai girar é como se tivesse um cabo de vassoura passando pelo quadril. Então, você vai girando em volta do quadril, até chegar nesse desenho que é a posição de arco de superfície com o joelho flexionado. Mantendo o arco e a perna horizontal, você estende o joelho, aí mostra a posição de arco de superfície para fazer um deslocamento. Né? A cabeça vai ocupar o lugar do quadril. Lembrando sempre que tem essas setinhas, é que o deslocamento é obrigatório. Então, você tem que deslocar, a sua cabeça tem que ficar no lugar onde estava o seu quadril. E aí você chega na posição de extensão de costas quando termina a figura. O maior valor é aquela transição grande, que é do joelho flexionado até a posição de arco de superfície com o joelho flexionado. Vale 5,69 do total de 10, que é a nota máxima que a gente pode dar para vocês em figura, tá? E a segunda parte mais difícil é quando vocês têm que estender o joelho flexionado para ficar juntinho com a outra perna que está embaixo. Vale 2,36. Alguém tem alguma pergunta sobre essa transição, essas posições? Vamos lá. Alina. Se carpa na hora de subir a perna, o que acontece? Tá, ao invés de você fazer o arco, você vai carpar, né? Então, há um problema de posição, né, Lina? Porque a figura pede um arco de superfície, né? A carpada é bem diferente, a carpada é um ângulo de 90 graus, né? Aí a gente está fazendo um arco. Eu acho que você quer dizer que na hora que você vai puxar o palmateio para baixo, para o tronco ir para debaixo d'água, você vai flexionar o tronco. Então, é um erro de desenho, né? Você mudou aquela parte da figura, então é um erro grave, tá? E eu acredito que o desconto vai ser praticamente de 1,5 até 3 pontos, que é o que aquela transição pode permitir, porque ela vale 5,62, tá? Então é um erro grave, tá? Você fazer a carpada, colocar o bumbum para cima para poder entrar, tá? É um erro grave. Provavelmente você vai perder muitos pontos, tá? E porque os árbitros vão estar focados nesse momento, porque é a parte que vale mais, tá? E aí depois, com certeza, eu sei que a professora Meiko vai dar uma dica de você não carpar, de você fazer o arco e colocar o bumbum no lugar certo para ele não vir para frente. E como a árbitra Amanda colocou aqui no chat, dependendo do árbitro que ele considerar que você não fez a posição, que é arco de superfície com o joelho flexionado, você fez uma carpada à frente, ele pode até zerar a sua figura, porque você fez uma posição e uma transição que não está determinada na figura, tá bom? Por nada, Alina. Mais alguma pergunta sobre o peixe-espada? É uma figura difícil, uma figura de arco. Então, vamos lá, Meiko, para o Quinóvia? Vamos lá. Deixa eu parar minha apresentação aqui para você poder entrar. Então, vamos lá. Peixe-espada. Vídeo. Essa bolinha é sempre um referencial de onde está o quadril, tá? Vamos ver. A instabilidade no palmateio, geralmente as pessoas ficam desesperadas nessa posição. Olha a trajetória que apareceu.
Ok. Já no vídeo a gente vê várias coisas, né? Não terminou em extensão, né? Terminou com o joelhinho um pouco flexionado. E vamos ver por quê. Então, a posição em extensão de bruços, né? Ela pode ser tanto com a cabeça para fora, né? Posição inicial com a cabeça para dentro, mas nessa figura é melhor você começar aqui, porque você vai precisar mesmo dessa, vamos dizer, dessa força dorsal, né? A gente vê que a atleta não está muito confortável nessa posição, e essa é uma das posições que quando a atleta é iniciante, mais ela sofre, porque ela tem pouco apoio, como vocês viram naquele palmateio, a maioria das atletas, das praticantes, elas ficam desesperadas, porque a forma de você remar é muito diferente, né? Então, aqui, como a gente vê, o cotovelo está próximo do tronco, e você tem que remar nesse sentido aqui, ó, para manter o quadril em cima da água. Fora isso, ela tem que se alongar mais, estender mais e contrair o bumbum. Nessa figura, principalmente, é muito importante você não deixar o bumbum subir, porque o bumbum sobe na carpada, como fez a pergunta, como foi a pergunta da Carmen, né? E aqui o bumbum, ele tem que arquear, o quadril tem que arquear. Então, a gente vê nessa figura que ela está um pouco submersa, vocês vejam que ela não está totalmente estendida, né? Porque ela não está confortável na posição, a perna, o joelho está um pouco solto, né? O quadril também está relaxado. Então, a gente chama de posição e extensão máxima, né? Para que ela possa se dar bem na figura. Muito bem. Quando ela vem flexionando a perna, tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas, quando flexionam a perna, projetam o quadril também como se fosse uma carpada. A flexão do joelho não tem nada a ver com a carpada, biomecanicamente. Então, você tem que puxar, né, o pé na parte interna da perna estendida, sem subir o quadril, né, sem subir o quadril, até que essa perna que está sendo flexionada fique numa distância em que a coxa, como mostra o desenho lá da Fina, ocupe uma posição perpendicular em relação à superfície. Muito bem. Aqui um detalhe também bom de observar é que ela fecha o ombro. Não sei se vocês estão observando, as costas dela estão um pouquinho redondas aqui, ó, tem um lombinho aqui, e ela fecha. Isso dificulta muito o peixe-espada, porque o peixe-espada, ele é uma figura de peito aberto, ele tem que alongar. Isso não significa que você vai relaxar o abdômen, significa que você vai alongar, né, a musculatura do tórax lateralmente. Tudo bem, então aí já é um princípio. Muito bem. Essa pergunta, ela quase carpou, porque ela está subindo o quadril. Ai, cadê minha ponteira? Ela está subindo o quadril aqui, ó, né? E ela tem que fazer o quê? Essa força do quadril é para baixo, e essa força aqui é para cima, porque daí elas provocam uma rotação. Essa perna sobe e provoca uma rotação para cá, e essa aqui desce e provoca a rotação do quadril nesse eixo para cá, né? Então, é importante que você jogue a água em direção para a superfície, não totalmente para frente, senão você vai andar, tá bom? Que é o que aconteceu aqui na trajetória. Então, quando ela foi assumir essa posição de peixe-espada, ela foi para trás, voltou, depois ela fez um ângulozinho, foi para trás de novo, até que a perna dela começou a fazer um arco, né? Então, vocês podem ver que o joelho da perna aqui de cima, ele está um pouco frouxo, né? Então, isso também dificulta você pressionar o quadril para baixo. Manter extensão na perna cria uma alavanca, é importante para você empurrar o quadril para frente, tá bom? E empurrar as costas em direção, manter a força das costas para trás, também ajuda o eixo girar na posição correta, né? Porque se você deixa o lombinho nas costas, como vocês viram, acaba prejudicando a força que você tem que concentrar aqui no quadril, tá? Aqui, vocês podem ver que o pé, ó, acaba despregando da perna, né? Ela perde essa posição, né? Tá incorreta da perna flexionada,
E o joelho, olha, está flexionado. A gente consegue ver a flexão do joelho. E eu não preciso da lupa no dia da competição. No dia da competição, quando você está nessa posição, o juiz consegue ver, né? A água é límpida, a gente consegue ver que o pé está separado, a gente consegue ver que a perna está flexionada. E a gente consegue ver que ela não manteve o arco, né, de superfície. Ela não manteve o arco. Então, ela deu uma corrigida aqui. E é importante vocês notarem que se essa perna está estendida, é melhor para depois eu estender essa perna e sair. Quando ela está frouxa, ela não me permite, inclusive, ganhar altura na minha figura. Eu não tenho apoio da água. Ela, nesse momento, ela é chamada de perna de base, porque é ela que te dá o apoio. Muito bem. Muitas atletas fazem isso, e é um erro. Cuidado com o palmateio cruzado, porque um quadril vem para frente e outro vai para trás. Geralmente, o quadril da mão que vem para frente, para você fazer esse palmateio cruzado, o quadril vem para frente. E a regra é clara, o quadril, ele não pode girar, né? Ambos os quadris têm que estar numa linha reta, por isso que eles chamam de quadris, eles põem no plural, que é para a gente ter certeza que os dois ilíacos estão na mesma linha, né? Aqui você pode ver que o tronco dela já está saindo, ó. Ele não pode sair. Ele só pode sair depois que essa perna, esse pé, encontrar com esse pé. Então, ela já começa a sair do arco nessa posição. Isso é um erro, vai dificultar a sua saída, né? E a perna base aqui, ela está em rotação, por causa da rotação do quadril também. Tomar bastante cuidado com isso e corrigir a sua flexibilidade, né? Muito bem, aí ela já, como eu mencionei aqui, ela já começa a sair antes da hora, né? E o que prejudica também esse arco de superfície, essa perna tá soltinha aqui no joelho, ó. Então, é imprescindível essa extensão da perna, extensão do corpo como um todo. Quando eu tô no arco, meu corpo também tá estendido, aliás, ele tá hiper estendido, e a minha perna tá super estendida, e a minha ponta também, ó, que você pode ver que a ponta não tá tão ponta assim também, né? E aqui, né, nessa saída, nessa posição aqui, vamos dizer, o tronco tinha que estar mais para trás um pouquinho, né, a cabeça tinha que estar mais nesse eixo vertical. Aí, o que aconteceu? Vamos ver na figura anterior. Se eu coloquei uma bolinha, deixa eu ver onde está a bolinha, está na raia branca. Olha, ela andou bastante, e depois em relação, ó, tá? Vamos ver na posição estendida. Ela sai da figura, né, de arco, mas ela não quer andar muito, né, porque muito provavelmente ela aprendeu que a cabeça tinha que sair no mesmo lugar do quadril e você não pode andar tanto. Ela vai ela vai querer frear esse deslocamento, porque senão ela vai ser despontuada, e ela acaba sentando, porque ela já está fazendo palmateio cavado, ó, para não andar demais. Aí o que ela fez? Afundou o quadril, o joelho continua flexionado, né, e a cabeça sobe, perdendo, então, o alinhamento final que ela não recupera, tá vendo, ó? Ela fica praticamente sentadinha na posição final. Então, todo aquele problema do arco de superfície gera uma série de problemas encadeados ao final da figura. Então, arco é arco. E como vocês podem ver, puderam ver, a Ana pontuou que o PV mais alto é essa transição para o arco de superfície, porque ele é difícil mesmo, então você tem que treinar no chão essa força de levantar essa perna. Então, agora, no momento da quarentena, deitem no chão e treine essa força desse músculo aqui que chama bíceps femoral, que ele tem que contrair, os glúteos, né, que eles têm que forçar essa perna a subir. Então, fiquem numa posição em que vocês elevem a perna do chão, sem flexionar o joelho, forçando os ilíacos para o chão e contraindo os bíceps para ajudar na subida da perna e os glúteos para dentro, né? Como a gente fala, aperta o bumbum, espreme os glúteos. Era isso. Legal, Meiko, muito obrigada. Eu acho que ficou bem clara essa questão da carpada e do giro do arco de superfície, né? Como que a gente tem que fazer para chegar no arco de superfície e não fazer a carpada, né? E que mesmo quando havia o princípio do arco de superfície,
como ele não está completamente delimitado e a questão das forças não estão sendo usadas, o giro vai ser muito difícil, vai ser complicado para chegar na posição de passar pela vertical, né, no arco, e chegar na posição de superfície do arco de superfície com o joelho flexionado, para depois estender. Fica difícil recuperar, porque começou com um probleminha lá de arco, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte do Knovia, das posições do corpo, das transições? Parece que a Nicole fez uma pergunta, mas o teclado aqui e não dá para entender. Não sei se ela perguntou ou se foi algum acidente que saiu alguém, um gato, alguma coisa, pisou no teclado, porque saiu várias letras e vários números. Os árbitros querem colocar alguma coisa? Alguém quer perguntar sobre a figura 4, peixe-espada? Acho que é importante frisar que existe uma posição inicial, né, nessa figura, que é a posição de extensão de frente, então ela precisa existir, né, que é uma coisa que a gente acaba vendo em algumas competições, tendo essa falha, né, digamos assim, que o atleta entra, praticamente deita e inicia a figura. Na verdade, existe essa posição que nós precisamos ver. Né? Então, como a Meiko mostrou lá, a marola, né, e tal, e essa força que é necessária para se manter nessa posição, essa posição precisa existir, a gente precisa ver a posição inicial e a posição final também, que é de extensão de costas. É importante que os atletas tenham isso na cabeça, que a gente está observando isso também. A Meiko colocou aqui no chat e pediu desculpa porque ela não colocou a posição de extensão, a primeira, né? A Nicole falou que foi um acidente, que tinha as gatas querendo participar. Então, completando o que a Amanda colocou, a primeira posição, extensão de frente, para depois a posição de frente com o joelho flexionado, tá? Então, sempre lembrar que todas as posições têm que ser mostradas e as transições devem ser realizadas. Muito bem, não temos perguntas sobre o peixe-espada, os árbitros já colocaram o que eles tinham que acrescentar. Então, acho que a gente pode finalizar o grupo 2 do infantil, nível A e B, né? As atletas que já são federadas, que estão competindo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente está à disposição para atender a vocês, enquanto a gente aguarda a entrada das atletas do juvenil, que também a gente vai abordar o grupo 2 do juvenil hoje, tá? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, fazer mais uma pergunta, pode aproveitar que a gente tem aí alguns minutinhos enquanto a gente aguarda a entrada das atletas do juvenil. Muito obrigada para quem participou até o momento, obrigada às atletas do infantil, e fiquem bem, continuem treinando em casa, até a próxima quinta-feira que a gente vai falar do grupo 3, tá bom? Muito obrigada.
Legal, Pri, obrigada, tá? Elas podem. É que a gente marca 6 horas, né? Que hoje foi um pouco mais rapidinho, acho que tinha menos perguntas.
Podemos começar, gente? Então, com o juvenil, vi que algumas meninas do juvenil entraram. Boa tarde para vocês, bem-vindas. Hoje a gente está aqui para trazer algumas informações para vocês sobre o grupo 2 das figuras de juvenil. E aí, vou colocar a apresentação para vocês aqui. Então, vamos lá. Grupo 2. No grupo 2 de figuras da FINA para atletas federados, nós temos a figura 3, que é a 240A, tá? Quando tem essa letrinha do lado do número, significa que essa figura, ela tem algo a mais. E aí, conforme a letra, a gente procura no livro e ela tem a determinação. Esse A significa que ela tem um meio giro, tá? A mais do que a figura já determinada. Então, a gente vai ver a figura 240A, que é um albatroz com meio giro, tá? O grau de dificuldade dessa figura, que é multiplicado pelas notas lá, pelo resultado, é de 2,2. Então, vamos lá. Com a cabeça guiando, um golfinho é iniciado até que os quadris estão a ponto de submergir. Os quadris, pernas e pés continuam a se mover ao longo da superfície, enquanto o corpo gira sobre a face até assumir uma posição de carpada frente. As pernas são erguidas simultaneamente para uma posição de vertical com o joelho flexionado. Um meio giro é executado. O giro designado, no caso aqui, é 240A, então o giro designado é um meio giro. Então, o meio giro é executado enquanto a perna flexionada é estendida para encontrar a perna vertical. Uma descida de vertical é executada. Então, nós temos o desenho da figura. Então, a setinha, lembrando, que diz que deve haver um deslocamento obrigatório. Então, extensão de costas. Você vai começar a fazer um dolfino, um arco de dolfino, e aí do segundo desenho, ela começou, os braços estão indo para o fundo da piscina, e aí ela continua na terceira figura, nesse arco de dolfino, o tronco deu um pouco, inclinou um pouco, uns 90 graus, né? Continuando esse deslocamento do corpo todo, o tronco vai girar ainda mais, ele está quase na carpada, e aí no desenho 5, a gente vê que ele está chegando o corpo e as pernas, para no desenho 6 mostrar para a gente a posição de carpada frente, tá? Lembrando que na explicação, tudo que está em itálico é movimento, tudo que está em negrito é posição básica, tá? Então, isso tem que estar, não que você tem que ficar parado lá, mas isso tem que estar bem definido, tá? Então, quanto movimento foi feito para a gente poder chegar na posição de carpada. Deixa eu só autorizar aqui para eu continuar falando com vocês. Na posição de carpada, tá? Na posição de carpada, vai subir as duas pernas juntas pelo quadril, né? Tronco parado, sobe as pernas. Quando a gente fala pelo quadril, é que a força é aqui, no quadril, tá? Bem aqui em cima, na virilha. Para subir, conforme vai subir na perna, uma vai sendo flexionada. Você escolhe qual você quer flexionar. Chegou na máxima altura, uma perna está completamente estendida na vertical e a outra está joelho flexionado. Vocês estão vendo aí no desenho que toda a canela está para fora da água, tá? Então, olha onde está a linha da água, bem alta. Chegando na posição de vertical com o joelho flexionado, tem que ser realizado um meio giro do albatroz, tá? Meio giro do albatroz. Essa figura é a 240A, ela pede mais meio giro.
Meio giro estendendo. Então, você faz meio giro com o joelho flexionado, mais meio giro estendendo a perna que está flexionada para chegar na posição de vertical. Chegou na posição de vertical dupla, é realizado uma descida de vertical, né, completamente alinhada, estendida, até os pés completamente ficarem submersos, tá? Essa transição tem que acontecer. Então, lá embaixo, novamente, a gente tem o que a gente falou, o NVT, que é o grau de dificuldade de cada transição, e o PV, que é o valor referente ao 10, tá? Então, sempre vai estar um total desse PV é 10. Então, da posição de extensão de costas até a carpada frente, o valor da transição é de 1,54, tá? Você vê que tem que ter um controle de corpo e um conhecimento de forças para chegar na carpada, vale 1,54. Da carpada para o joelho flexionado, 2,10. O giro do albatroz, o meio giro, também vale 2,10. Mas o meio giro estendendo vale 2,31. E a descida de vertical vale 1,96. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui do juvenil é que sempre que há um giro ou um parafuso, essa transição sempre passa a valer mais do que as outras, tá? Todas as figuras que vocês pegarem, que tiver giro ou parafuso, esse movimento de giro, essa transição de giro ou de parafuso, vai fazer subir esse grau de dificuldade, e aí vai passar a ser a parte mais, que tem maior valor na figura. Tinha alguém querendo entrar e eu consegui autorizar, né? Então, muito bem. Gente, perguntas sobre o albatroz, por favor? Não é uma figura fácil. É uma figura que tem muita dificuldade de ser executada. Tem alguém tentando entrar e não está conseguindo, né? Então, vamos esperar para ver se ela consegue. Enquanto isso, vocês querem fazer alguma pergunta? Ninguém? Todo mundo entendeu a transição do arco de golfinho para a carpada à frente? Legal. Perfeito. Então, vamos lá, Menco? De repente tem alguma amiga que quer saber, que quer ter alguma dúvida. Espera só um pouquinho. Não começa a passar que a Priscila teve um probleminha, saiu e ela não consegue entrar de novo. Então eu vou sair para ver se é isso que está acontecendo. Eu tenho que sair para ver se ela... agora sim. Oi, Ana, deixa eu só comentar uma coisinha dessa figura aqui. Por favor, deixa eu desligar aqui meu microfone. Então, meninas, quem está assistindo, vocês podem observar que nessa figura, a maior parte dela, aliás, eu acho que todas as transições aqui têm valores equivalentes, tá? Nenhuma transição é diferente, muito maior do que a outra, a não ser do golfinho para a carpada, que é 1,54, mas o restante nós temos 2,10, 2,31, 1,96. Então, ela está muito bem distribuída em todos os movimentos básicos, tem que se atentar a todos eles. Legal, Lu. Obrigada. Tem uma pergunta. A Laís está perguntando, se eu der uma paradinha no primeiro 180, desconta a nota? Você quer dizer, Laís, que você vai subir o joelho flexionado, faz o 180, e aí dá uma respirada para começar a fazer o outro 180? Se é uma fração de segundos que você está retomando um palmateio, você vai girar para o mesmo lado, estendendo a perna,
não vai ter um desconto desse grande, porque o que a gente quer é um movimento uniforme o tempo todo. Então, se esse tempo que você parar tiver dentro da contagem do restante da figura, provavelmente a gente não vai ver, tá? A gente sempre prefere um movimento uniforme. O que é isso? A contagem que você estabelece para realizar a figura tem que ser a mesmo o tempo todo, né? Às vezes vocês podem perguntar, se eu fizer rápido, se eu fizer lento, tem uma desconta? Só como está dizendo que tem que ter uma diferença de velocidade. Se você não faz, aí vai ter um desconto. O que a gente quer é que esse movimento seja o tempo todo. Se você faz o joelho flexionado, gira e fica parada lá porque está com dificuldade do palmateio, aí você vai ter um desconto porque você ficou nessa parte de movimento uniforme, que vale 2 pontos no total da figura, tá? Então, você pode perder de 0,1 a 0,5, é pouco, tá? Mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes você fica muito tempo parado, a sua perna vai ficar muito pesada, você pode perder também, eu fico pensando, no seu alinhamento, na sua extensão, tá? E aí você tem que tentar manter essa força para iniciar já o próximo giro e ir estendendo. Então, o desconto é pequeno, mas sempre lembrando que a gente busca um movimento uniforme. Então, a contagem sua tem que ser a mesma o tempo todo, tá, Laís? Respondi a sua pergunta, sua dúvida? Tá certo. Muito obrigada, Laís. Eu que agradeço. Vamos lá, então, meio que eu vou interromper a minha para você colocar a sua. Muito bem. Tudo bem a imagem? Meu microfone está ativado? Sim, Meiko, estamos vendo, estamos ouvindo. Tá, ok. Então, vamos lá. Antes de começar o filme, aproveitando a pergunta da Laís, na educação física, geralmente a gente diz que os grandes grupos musculares, aqueles músculos fortes, eles são responsáveis pela coordenação motora grossa, que nem arremesso, chute, o próprio, quando você sai do egg beater, né, quando você dá uma alçada de perna, e de tronco, aliás, desculpa, e que os músculos mais delicados, eles são responsáveis pela coordenação motora fina, por isso que eles são delicados, porque eles não fazem grande força, mas eles são especializados. O grande desafio do nado artístico é que você tem que transformar os músculos grossos e finos em especializados, esse é o grande desafio. Então, na figura anterior, quando eu falei que você tinha que coordenar o movimento da cabeça, do tronco e das pernas, por exemplo, do quadril e das pernas, isso a gente chama de coordenação motora. E a gente pode chamar também de sincronização entre as partes. E é por isso que o nado sincronizado, ele é sincronizado na figura também. Não é só na coreografia que você sincroniza com a música e com a colega, ou com as colegas. Na figura, existe uma sincronização intensa entre os movimentos da cabeça, dos braços, do tronco, né, do quadril, das pernas e dos pés, tá? Então, nós vamos atentar sobre isso nessas figuras. Então, vamos lá no vídeo do albatroz. Aqui eu analisei a Lívia. A bolinha por onde vai entrar a cabeça. Olha, é uma entrada muito legal, ó, em relação ao arco, né? Depois vou falar os detalhes. Olha a marca da cadeirinha para você ver se está andando. Andou, caminhou, caminhou. Olha a inclinação da perna que a gente viu no dueto. Que a gente falou no dueto júnior. Que o juvenil não estava, né? Muito bem. Então, a extensão, ela é diretamente responsável pelo nível que seu corpo vai ficar em relação à superfície. Então, embora, né, ela pareça que está bem estendida, ela tem uma tensão aqui no pescoço, ó. Então, essa tensão aqui no pescoço
não está fazendo com que essas bolinhas, ó, fiquem totalmente estendidas. E como a tensão no pescoço influencia diretamente no quadril, vocês podem ver que a água está cobrindo a perna. Então, parece que não tem importância, mas tem, porque o juiz está vendo que a perna não está totalmente seca na posição inicial. E como disse a Amanda, para as meninas que assistiram infantil, a posição inicial a gente quer ver muito bem feita, né? Porque é uma posição que faz parte do desenho, da figura, da descrição da figura, e ela tem que ser executada perfeitamente. E não é difícil fazer uma posição em extensão de costas perfeita. Então, vocês têm que prestar atenção para não encurtar o pescoço, ó, tem que alongar o pescoço, abrir os ombros, né? Não adianta só subir o peito se o ombro estiver contraído, para que tudo se estenda, os pés venham para cá, a cabeça venha para cá, o quadril vá para cima e a perna fique sequinha, tá? Então, a extensão é diretamente responsável pela altura, tá? Então, como eu falei, a coluna cervical, aqui ela colocou o braço para cima, ela é obrigada a abrir os ombros, mas ela ainda está apertando a coluna cervical, que é o pescoço, né? Então, a perna está quase seca aqui, ó, melhorou um pouquinho, tá? Mas a coxa ainda, né, tem uma lâmina de água por cima. Então, vamos lá. Algumas dicas. A transição para o arco. Então, o momento que a cabeça submergiu, eu desenhei a bolinha para ver se o quadril passa por ali, né? Então, vocês vejam que o quadril vai passar pela bolinha. Mas aí, a lupa já dá o flagrante, ó. O que aconteceu nesse momento? Ela deu uma marolada na entrada da carpada. Porque você tem que transitar de uma posição de arco para uma posição de carpada. E se o seu quadril, ele der uma parada aqui, né, nessa, vamos dizer, rotação, nessa transição, não vai acontecer essa transição perfeita, né? Então, aqui, ela se preocupou aqui em girar, né? Perdeu o movimento de vinda para cá, por isso que marolou, porque o quadril, o tronco ficou aberto e a mão subiu. A mão deveria ir sempre buscando água, essa mão busca água para trás, essa mão busca água do fundo, né? Enquanto essa mão, ela vai vindo para trás e o seu corpo vai transitando, essa mão tem que afundar também. Eu acho que aqui no caso é porque ela, na hora de carpar, ela manteve o tórax aberto, as costelas para fora, em vez de ela fazer a quebradinha aqui na cintura, ó. Ela tinha que dar essa quebradinha na cintura e não abrir o peito, né? Então, isso é a sincronização entre a musculatura do tronco e a musculatura do quadril. Então, você está passando do arco para a carpada. Então, é uma hora que você para de fazer esse arqueamento do peito e começa a arquear a cintura para depois você carpar. Então, ó, o que acontece? O quadril, ele acaba tendo um desvio, ele cai para cá, para o lado de cá, né? E essa marola é por causa dessa queda. Agora deu para ver. Muito bem. Existe um timing relativo, quer dizer, cada parte do movimento tem a mesma velocidade, a não ser que a regra peça diferente, como é o caso da barracuda, que muda a velocidade, como é no caso do parafuso, que muda a velocidade. Mas aqui, vocês viram que por causa daquela transição do arco para a carpada, ela mudar o tronco, ela acaba fechando, né? Ela acaba fechando e ela vai sentindo desequilíbrio e ela vai tentando corrigir. Enquanto ela vai tentando corrigir, ela muda o timing relativo, ela começa a ficar só nessa posição carpada. Ela só fica na posição carpada para tentar corrigir. E o que acontece? A figura vai e volta, ela começa a andar por causa do palmateio. Então, aqui eu fiz uma relação aqui com a raia, né, para vocês terem uma relação com a raia, como ela está indo embora em direção à raia, tá? E aqui é o desenho do caminho. Aí, quando ela consegue corrigir, ela já se deslocou, né? Ela já foi, já voltou, né? E aí, quando ela vai elevar a perna, também tem que ter aquela coordenação motora fina
entre o tronco que segura para trás, ele não pode fechar, a perna que quer subir, e essa perna de baixo aqui, que é de base, que ela tem que vir para frente. Então, aqui não houve um equilíbrio de força, das forças atuantes. O tronco acabou entrando, porque ela quis fazer força no palmateio para subir a perna. E aqui não é o palmateio que faz sua perna subir. Quem faz a sua perna subir é a musculatura posterior da coxa, essa musculatura aqui, ó, é o bíceps femoral e o glúteo. Então, você força, né, o pé para cima, contraindo essa musculatura posterior. Antes de você forçar essa musculatura para frente, estenda a perna nessa direção e suba ela, né, que daí dá o alinhamento. Essa perna sempre, né, fazendo força na base e aqui atuando numa força de equilíbrio. Essa daqui vai flexionar, né? Então, é essa que está fazendo a base, antes de subir. Muito bem. Então, a vertical da perna flexionada. Aí, vocês viram que ela quase recupera, faz um arco bonito naquela subida, ó, a cadeira está aqui agora de ponto de referência, tá? E aqui ela faz uma flexão bonita de perna, só que o tronco, como ela tinha fechado demais para subir, automaticamente ela acaba abrindo um pouco, porque a relação que fica dentro da sua cabeça, ela calcula, então ela aqui descontou, como ela fechou demais, na hora de entrar no eixo vertical, ela perdeu o que era o eixo vertical e abriu demais. Aí aqui ela retoma, e vocês viram que em relação à cadeirinha, para ela retomar essa posição de vertical, ela andou. Vocês viram que ela se afastou da cadeirinha, que está em amarelo? E aqui vamos dizer que o 100% de perna para fora é isso aqui que ela conseguiu de altura. É o 100% da altura dela aqui, tá bom? Aí ela começa a girar. Aí ela já perdeu 2% da altura, né? E ela já andou também em relação à cadeirinha, né? E vocês podem ver que essa perna aqui, ó, ficou aberta. Na hora de girar, essa perna, não sei por quê, o joelho não acompanhou. Tem que tomar muito cuidado com essa abdução da perna. A gente vê várias atletas na competição tendo essa perna na diagonal e não perpendicular ao corpo. Aí, o que aconteceu? Quando ela fez mais 90 graus, né, ela girou 180, ela acabou perdendo o eixo da perna vertical em relação ao corpo todo, porque o quadril foi para trás, muito provavelmente por causa dessa perna aqui, ó. Né? Então, para ela começar a girar, em vez de ela girar no eixo do corpo, muito provavelmente, para girar, ela compensou com essa perna. Aí, quando ela fecha essa perna aqui, para girar no 180, o corpo cai, daí ela aqui perde um pouquinho de altura, e perde, o principal é que ela perde o prumo, o eixo vertical. Aí, não sei se vocês assistiram do Dueto Júnior, acontece a mesma coisa, ó. Agora ela está querendo estender a perna e ela acaba perdendo esse eixo da perna vertical e caindo o eixo para a perna flexionada. E ela perde outra vez, mais altura, né? Então, é importante você manter o prumo com a perna vertical. Aí, na transição da descida, vamos dizer que ela não, nesse momento, ela não encontrou ainda a parede, né? Então, ela está um pouco na diagonal. E ela ainda continua desequilibrada em função desse desequilíbrio aqui. Ela continua desequilibrada, ela acaba tentando se ajustar e o tronco vai fazendo esse pêndulo. Aí, quando ela entra na submersão, ela também não consegue recuperar o eixo vertical. Então, não esqueçam que existe uma sincronia, uma coordenação direta entre cabeça, membros, tronco, que faz com que o seu movimento seja alinhado. E alguém perguntou se der uma paradinha no 180, se perde ponto. Eu acho que é a mesma coisa. Quanto mais sincronizado está o seu corpo em relação às partes, quanto mais coordenação motora fina você tem, mais especialização você tem na sua musculatura, mais esse movimento vai se tornando contínuo e você não tem que dar a paradinha. A paradinha é muito provavelmente porque você tem que retomar algumas ideias dentro de você, que chama propriocepção, e então você tem que dar essa paradinha. Então você tem que treinar os seus grandes grupos musculares e seus grupos musculares mais específicos
nessa coordenação fina. É tudo uma questão de prática, de prestar atenção, que chama propriocepção, que é olhar para dentro de você. É isso aí. Legal, Meiko. Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Tinha no slide que tem o desenho em azul do arco que ela descreveu para subir para a perna vertical com o joelho flexionado, tinha uns números. É o tempo que ela levou para chegar lá? Meiko, o seu microfone está desligado. Não, é que nem eu fiz no Doutor Júnior, eu calculei quanto que era, eu parti do ponto que aquela perna estava 100% de altura. Não, não agora, é. no caminho, né? Não é o 100%, é antes. O 100% eu entendi, você mediu a perna dela. Parece que é um caminho, eu não sei se é o tempo que ela levou. O caminho, você pode escolher duas medidas. Chegar lá, é isso? Aí ele é insignificante, a gente não tem que considerar, porque ele calculou a velocidade, né, que você fez aquele caminho, ou, entendeu? Então, é que eu não consigo anular aquilo, né? Entendi. Tá. Muito bom. Gente, perguntas sobre essa análise, dúvidas, dicas do que fazer para melhorar, por favor, para a gente poder ir para a figura 4. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre o albatroz? Lúcia quer falar alguma coisa? Pode falar no microfone, pode abrir. Não, eu só queria completar dizendo que nesse slide específico que você comentou com a Meiko, ele descreve bem qual o arco que ela tem que fazer por cima, né, sobre a superfície, que é um arco de 180. Então, dá para ver que ela tem uma queda de altura, ele é quicado, né, mas ela consegue ainda fazer um arco sobre a superfície muito bom ainda. Parece que ele faz um desenho, né, o azulzinho vai assim, construindo o desenho do arco dela, né. Que eu queria que elas tivessem ideia de como que é esse arco que a gente fala, né? Vamos desenhar o arco sobre a superfície, né? Então, para elas terem uma ideia de que se a gente pudesse ter uma caneta na ponta do dedão, apareceria um desenho como esse. E quanto mais perfeito tiver esse desenho, mais perfeito é a sua performance, né? Legal. Árbitros querem colocar alguma coisa? Eu acho importante deixar uma coisa clara, né? Tem que ter um arco de superfície para depois você entrar na carpada, tá, gente? Isso tem que ser mostrado. É um movimento uniforme, contínuo, com controle, mas existe esse desenho, tá? Que tem que acontecer. E uma coisa que a Meiko falou, que é esse movimento de cintura, né? Então, que ela exemplificou lá no Knovia, ela faz o quadril e não a cintura. Então, tem que ter um giro na cintura para depois fazer o do quadril, que é a carpada, tá? Então, vem na extensão de costas para fazer o arco de golfinho, tem esse giro de cintura para depois você quebrar o tronco e fazer a carpada, tá? Então, esse movimento de cintura é o que vai desenhar a transição do arco de golfinho para a carpada à frente, tá? Isso nos parece bem difícil de ser realizado, de controle, e de saber que músculos eu tenho que usar para ser realizado, e a gente precisa ver isso bem claro na hora da figura. Então, vamos lá. Figura 4. Oi, Lu, pode falar. Só acrescentando que nessa transição são 2 movimentos, né? E eles são executados em 4 movimentos, na verdade. Sim. Que é a entrada de golfinho, faz um outro arco, depois tem o giro do albatroz até chegar na carpada. Então, é um espaço muito pequeno entre o quadril, entre a cabeça e o quadril, mas ele tem que ser muito bem dividido para esses 4 movimentos.
Sim, muito bem lembrado, Lu. São esses 4 movimentos para chegar nessa posição, né? Tem que estar bem definido e até para poder acontecer de verdade, né? Senão alguma coisa não vai ficar perfeito. Então vamos para a figura 4. Uma coisa só que eu queria colocar, talvez alguém esteja chegando no juvenil esse ano, que lá no infantil a gente viu o peixe-espada, né? Hoje, e aí agora a gente está vendo o rabo de espada. Tá? Então, existe, apesar de ser figuras diferentes e difíceis, tudo que a gente é uma evolução, né? Então, o que é trabalhado no infantil vai ser trabalhado novamente no juvenil e com certeza vai ser trabalhado em algum elemento lá no júnior, então no solo, no dueto, na equipe, tá? Então, essas duas figuras de hoje, a 4 do infantil e a 4, não sei se é a 4 do infantil, e a 4 do juvenil é a 4 do infantil. Mostram bem a evolução que a FINA pensa que o atleta deve ter, passando pelas categorias. Tá? Então, vamos lá. Figura 4 é a 403, aí tem o nome em inglês. Rabo de espada, ela vale 2,3 lá para o cálculo de mesa, né, de resultado. Partindo de uma posição de extensão de frente, uma posição de joelho flexionada é assumida. As costas se arqueiam, mas ao mesmo tempo que a perna estendida é erguida, um arco de 180 graus sobre a superfície da água é realizado. Ao mesmo tempo em que a perna estendida passa pela vertical, a perna flexionada se estende, com o pé seguindo uma linha de vertical para assumir uma posição de cavaleiro. Tá? Então, a perna que estava na vertical é a perna que vira horizontal e a perna flexionada vira a perna da vertical, estendida. A perna vertical é abaixada para uma posição de arco de superfície. Uma ação de arco para a posição de extensão de costas é executada, lembrando sempre que a setinha indica o movimento. Então, vamos lá. Extensão de frente com o joelho flexionado ou posição de joelho flexionado. Começa a assumir, realizar um arco ao mesmo tempo que as pernas vão se elevando, o tronco vai afundando e a perna vai subindo. Quando eu chego lá na vertical, ó, olha como a perna estendida está numa linha de vertical, se a gente imaginar. Cheguei aqui, sem pausa, eu vou continuar descendo a perna vertical e esticando a perna que está flexionada até chegar à posição de cavaleiro. E aí eu tenho uma linha da perna vertical passando pelo quadril, ombro, orelha e a perna do cavaleiro horizontal. Você pode ver que o tronco tem um pequeno arco ali. Nessa posição de cavaleiro, mantendo o arco, eu vou descer a perna só. Tronco e perna horizontal parados, estacionários. Chego com a perna vertical na horizontal, chego com a perna. Não posso mexer antes dela chegar. Cheguei lá, o pé bonitinho, posição de arco de superfície, e aí eu faço o deslocamento. A minha cabeça vai ocupar o lugar do quadril, e assim eu vou chegar numa posição de extensão de costas. O que acontece? Da posição de joelho flexionado, né, de extensão de frente, para a posição de arco com o joelho flexionado, é uma transição que vale 3,65. Do arco de superfície com o joelho flexionado para o cavaleiro, 2,52. E do cavaleiro para o arco de superfície, 2,33. E a saída vale 1,01. Eu não falei, mas a posição da primeira posição, que é a extensão de frente para o joelho flexionado, ela vale 0,5, tá? Ou 0,50. É o menor valor de transição, mas ela tem que acontecer, tá? Esse movimento e essas posições devem ser apresentadas. Muito bem. Dúvidas sobre a descrição da figura? Do que tem que ser realizado? Não? Então vamos lá, amigo.
Vou interromper a minha apresentação para a gente ver em detalhes essa figura. Nesse grupo, eu não tinha o vídeo de nenhuma competição, então eu peguei uma menina da Inglaterra num daqueles vídeos de demonstração. E a posição inicial não aparece, Amanda Batista, porque tem a propaganda, a propaganda não, a discriminação do filme. Então, ó, a figura 4, elemento 6 e tal. Então, tem esse desenho na frente, e na posição que ela estava em extensão de frente, não dava para ver, porque ela estava bem embaixo do cinza. Mas, em todo caso, né, ela começa na posição prona, extensão de frente, as duas pernas estendidas, e aqui essa bolinha, daqui a pouco vocês vão ver o quadril. Muito bem. Olha o arco que ela desenha. Hiperextensão da perna. Ela vai, sobe um pouquinho, está um pouco instável a altura dela. Mas é uma extensão bonita, né? Agora vamos ver a saída dela, presta bem atenção. Passou porque o pescoço estava hiperestendido. Então, é muito importante, como a gente vê no desenho descritivo dessa figura, que o arco de superfície, o arco de qualquer figura, né, de arco, com a perna flexionada ou não, é um arco na coluna, entre a coluna lombar e a coluna sacral. Então, no pescoço a gente tem a coluna cervical, aqui a gente tem a coluna dorsal, a gente tem 5 vértebras lombares e aqui o sacro, né, antes do cóccix. Então, é nessa parte que existe o arco da coluna, o arco de superfície, né? Então, se você usa uma parte errada da coluna para fazer o arco, que nem o pescoço, você acaba anulando mais ainda o arco que você não tem nessa parte. Então, se eu pudesse dar um conselho, não usem o pescoço para fazer o arco. Tentem melhorar esta parte da flexibilidade, né? Alongar a virilha, né? Projetar os ilíacos para frente, mas não usar o pescoço porque é errado, né? Então, aqui vocês podem ver naquela posição prona que eu mostrei na outra figura, olha como ela já está em cima da água, bem diferente, né? Essa figura executada, porque ela consegue manter uma posição, né, mesmo com a perna flexionando, mas com essa parte seca da perna, que é isso que a gente quer ver, né? Que o juiz quer ver. Muito bem. Aqui, então, o palmateio faz uma força para cima e esse palmateio faz uma força para baixo, nunca para frente e para trás, né? Porque ele quer fazer com que essa perna gire nesse sentido, né? Ele vai levantar essa perna. Isso aqui vai fazer com que essa parte anterior do corpo afunde. E aqui a pressão no quadril. Muito bem. Então, como a Ana falou, né? O PV maior é nessa parte. Então, essa é a parte mais difícil da figura, né? Que você vai executar uma pressão muito grande nessa parte e vai trabalhar toda essa musculatura glúteo e posterior da coxa para fazer a elevação correta dessa perna. Aí ela consegue fazer o arco, veja aqui, ó, né, a cabeça dela, como a gente viu na outra figura, acho que foi no infantil, a cabeça da menina já estava aqui. Vejam como esse permanece, né, forçando o arco. E ela faz o desenho e ainda
mantém o arco de superfície, só que a cabeça dela está hiperestendida no pescoço, na minha humilde opinião. Aí, nesse ponto, a perna começa a subir na vertical. Aí eu fiz uma trajetória da subida da perna vertical, que foi meio... não foi perfeita, né? E a gente vê muitas vezes na competição algumas pernas subindo para cá, depois subindo para cá, ao invés de subir, né, verticalmente. Essa perna de base, né, embora essa menina tenha uma figura legal, ela está submersa, teria que ficar seca essa parte aqui. Então, uma altura que a gente quer ver máxima seria com essa parte seca da perna. E vejam que ela mantém o arco aqui, uma máxima altura, né? Palmateio dividido. Espera só um pouquinho. Tito, parou. Aí, essa perna, ela tem que se estender, ela não está totalmente estendida, porque eu voltei o filme para fazer o desenho do arco. Mas, no caso, antes de ela descer em arco, ela tem que alcançar a extensão máxima, que era o slide anterior, que é esse daqui. Então, foi um erro aqui de slide, tá? Só para ver a sincronia da perna. Pulando esse. Ela desce a perna em arco até juntar com a outra perna. E vocês podem ver que até juntar, ela não tirou o arco, é isso que a gente quer ver. Até um pé juntar no outro, você não pode tirar o arco. E no caso, aqui, na lupa, tem um flagrante. Essa perna está sobre a superfície e essa não. O que significa que o quadril dela está rodado. Mais uma vez, por causa do palmateio cruzado. Então, não é um erro fazer o palmateio cruzado e ele é bastante eficiente, mas você tem que lembrar do seu quadril, né? Que os dois ossos ilíacos têm que estar para fora d'água, uma perna não pode estar submersa e a outra acima do nível da água, porque o juiz vai ver, e o juiz consegue ver que o seu quadril está torto pelas suas costas, ó, quando você vê as suas costas de frente para o juiz, é porque você está torta. Aí, depois que ela chegou, né, que encostou o pé, tudo direitinho, ela corrige, ó. Ela corrige, e é isso que a gente quer ver, as duas pernas sobre a superfície. Mas em nenhum momento a gente quer ver isso, ó, em nenhum momento, né, porque denota aí uma falta de flexibilidade, uma falta de controle, tá? Aí, olha a hiperextensão da coluna cervical, né, então ela tem que corrigir o pescoço, e na hora de corrigir o pescoço, ela acaba passando do ponto. Então, nunca é bom você fazer o arco na coluna cervical. E você, né, ela não está, quando ela tenta sair, como demora para sair, ela acaba afundando a perna. Ela não sai na máxima altura da perna, né, porque ela tem que tirar a cabeça de dentro da água, que é o que aconteceu com a menina da figura infantil. Era isso. Legal, Meiko. Eu tenho umas perguntas, mas eu vou fazer a minha já. Na hora que ela tá no cavaleiro, eu achei que a perna dela horizontal estava um pouco giradinha. Você viu isso também? Achei que ela estava... Ela tem essa dificuldade, né? Por isso que também no arco de superfície, você viu que uma perna dela está mais para cima, a outra mais para baixo, né? Sim. Ela não é totalmente... É que o arco de superfície é uma parte difícil da figura, porque é difícil um ser humano ter uma angulação tão grande nessa parte da coluna por causa do sacro, que é um osso chato, é um osso sólido, né? E é bem entre a lombar e o sacro que você vai fazer o arco, né? O arco, Então, eu acho que é mais por causa disso que eles acabam tendo que compensar na rotação da perna para manter o quadril horizontal na água, sabe? Eu acho que é por isso. Mas é aquilo, quanto mais perfeito você conseguir fazer, é melhor, né? Sim, e uma coisa que eu achei bem positivo é ela chegar com a perna vertical, ao mesmo tempo que ela chega com o pé na posição de cavaleiro, né? Ela tem esse timing exato do que a regra pede, então, estender e chegou junto, né? Exatamente, essa sincronia, né? Essa fina, sincronia, né? Ficou
É muito positivo isso numa E figura. é, inclusive, obrigatória, como você falou, Sim. obrigatória na regra, né? Obrigatória na regra. A Amanda tem uma pergunta, mas a Lúcia quer perguntar, que ela falou para mim antes, então eu vou abrir o microfone para ela, depois eu faço a pergunta da Amanda. O Meiko, no primeiro slide que você coloca ela de extensão de frente, né, e depois ela faz o joelho flexionado, ela tem aquele arco que você descreve, que ela tem um arco nas costas. Isso, se ela colocasse a cabeça dentro da água, ela não corrigiria, não teria uma correção melhor dessa posição? Eu acho que as meninas têm uma tendência que eu tenho observado, né, tanto em escolinha como quando a gente julga, eu tenho observado que quando ela coloca o rosto na água, né, na posição prona, é isso que você está falando, né, Lúcia? Isso. Ela vai ter uma tendência a carpar. Então, eu acho que é alguma instrução de treino que fica na cabeça dela, que se ela fizer, olha para frente, daí ela acaba colocando a cabeça para fora para poder forçar o arco. E eu acho que facilita fazer o arco quando você está com o rosto sobre a superfície. Porque quando você está com o rosto sobre a superfície, não significa que você precisa estar com o pescoço super estendido, hiperestendido. Por quê? Quando você começa a forçar o arco, muito provavelmente o seu ombro acaba descendo. Se você tiver com o peito aberto e se você contrair as escápulas, que são as asinhas atrás das costas, seu ombro abre e, naturalmente, para a sua orelha seguir o alinhamento do ombro, ela teria que ficar assim, e não assim, entendeu? Porque quando você deita prona de frente para a água, quando você está flat, você está reta, né? Você não está forçando o arco, então por isso que seu pescoço consegue ficar estendido. Mas quando você quer fazer um arco, você acaba encurtando toda essa musculatura dorsal. Então, acho que a orelha, o desenho certo para você acompanhar a curvatura, é a orelha ir um pouco mais para cima. Por isso que eu acho que é melhor ficar com o rosto acima da superfície, mas não forçar o pescoço para trás. Mas a gente poderia fazer um estudo sobre isso. Eu acho que acontece, que eu acho que essa menina também tem, ela já passou dessa linha de rosto fora d'água, ela já está indo por uma hiperextensão, que eu acho que é o problema, que é isso que você acabou de falar. É uma linha bem tênue de você estar com o rosto fora d'água alinhado, porque você consegue estar com o rosto fora d'água e alinhar orelhas e ombros, e você hiperestender o seu pescoço. Então, eu acho que essa pequena diferença de graus que causa o problema que a Lúcia está falando. Elas acabam hiperestendendo, né, não só ficando com o rosto fora d'água, hiperestendendo e aí perde o arco lá da coluna, entendeu? Mas isso tudo é consciência corporal, Sim, né? Se você fala para a menina se hiperestendeu, existe como corrigir. E eu tenho visto também que quando a figura é muito forte, pesada e muito longa, as meninas preferem na posição prona ficar respirando, né? Uhum, para aguentar mais. Né? E é permitido, né? A posição prona. Essa permissão existe na regra, mas o grau de alinhamento, a cabeça é levemente fora da água, ela não é estendida. Eu só queria perguntar se ela colocando a cabeça dentro da água, ela teria uma facilidade maior desse alinhamento. Com certeza, é assim. Eu acho que não só não é colocar a cabeça dentro d'água, assim, mas Alinhar. sempre fazer aquela relação orelha-ombro, né? Orelha-ombro, quadril, tornozelo, né? E depende do quanto você alonga seu pescoço, né? Quanto de flexibilidade. Mas facilita, com certeza. E outra coisa que eu queria colocar antes da pergunta da Amanda, que você falou das colunas, né, da divisão da coluna vertebral nas porções, que no caso do sacro, o movimento é mínimo, né, em graus, né, de movimento entre a última vértebra lombar e o sacro. Então, é muito difícil você ter essa consciência do que você está fazendo, se você está fazendo um arco na lombar ou um arco na região sacral, né? Ter isso é difícil, né? Tem que ter uma consciência corporal e uma propriocepção do onde você tem que contrair
para chegar nesse arco, né? Para chegar nesse arco. Então, eu acho também que o grande desafio das meninas do nado, a gente vê quando elas abrem o split, elas têm pouco alongamento na perna de trás. Então, eu acho que, como o sacro é um osso chapado, você não pode quebrar ele, e a articulação está entre a L4 e a L5, que são as últimas lombares, né, entre a L4 e a S1, vamos dizer, é melhor você ter esse alongamento na virilha, esse alongamento bem no comecinho da coxa, né, nessa região da virilha. Quanto mais você tiver essa região alongada, melhor para o arco e melhor para o split, porque as meninas rodam a perna de trás no split por falta desse alongamento na parte posterior, na parte anterior da perna, e a maioria, quando não tem, ou roda a perna anterior, né, para fora, ou flexiona o joelho. A gente tem observado muito isso, né, no julgamento. Sim. Tem que alongar essa região de frente, né? É o ilho-psoas, ilho-psoas é um grupo pequeno, mas ele tá bem ali de quadril, né? Cintura pélvica, ilíaco, isquio, e aí ele vai para a coxa, então ajudaria bastante. Que geralmente no nado a gente trabalha muito abdominal, porque a gente tem que ter o core, né? Então, geralmente o abdominal é tão forte que o ilho-psoas acaba ficando encurtado, né? Então a gente precisa porque tem uma diferença de cadeia, né? A cadeia anterior, mais superior, fica mais forte do que a inferior, perde um equilíbrio, né, de cadeira anterior para posterior. Bom, deixa eu fazer a pergunta da Amanda, senão ela vai me bater. Teria que dar uma compensada nesse palmateio cruzado, Meiko? Colocar mais força num braço do que no outro? Porque você falou daquele palmateio cruzado, que é um risco, mas que ele pode ser feito para o quadril não girar. É isso que ela quer saber. Então, o palmateio cruzado, ele é um palmateio bom porque ele equilibra as forças. Eu acho que a única coisa que tem que fazer não é tanto trabalhar com a força do palmateio, mas é a consciência do giro do quadril. É muito mais simples você trabalhar a consciência do giro do quadril do que as forças do palmateio, porque quanto mais tiver torto o seu quadril, mais diferente vai ser o seu palmateio. Consegue entender? Então, para você melhorar, equalizar as forças do palmateio, coloque seu quadril no lugar, né? Eles na linha horizontal. Mas por que você não consegue fazer isso? Porque você não tem flexibilidade, então você tem que girar o quadril. Então, essa é uma roubadinha para mostrar a altura. Então, como eu quero mostrar a altura, eu dou essa roubadinha e giro o quadril, mas vocês viram no flagrante da lupa que não adianta, porque uma perna está para cima da água e outra perna está para baixo. Então, em alguma coisa você vai perder, ou em altura, ou em desenho, né? Porque não está, né? Não tem uma precisão horizontal, né? Desenho então, vai perder. Eu acho que é melhor você melhorar a flexibilidade e melhorar o alinhamento do seu quadril, e as forças manter o palmateio. Do palmateio, Agora, uma outra, Amanda, você tem razão em perguntar isso, porque no cruzado, quando ela gira o quadril, ela acaba colocando um palmateio mais para dentro da linha central do que o outro, né? Porque um vai para trás e outro para frente. Nisso, entendi a sua pergunta. Então, ela acaba girando o ombro também, né? Então, ela acaba girando o ombro e torcendo mais o quadril. Mas não sei como ela faria isso, porque ela está fazendo isso para compensar a flexibilidade que ela não tem. Então, tudo é consequência, sabe? Tudo é consequência. Então, no treino vai acontecer isso e tem que ir corrigindo aos poucos, tem que dar consciência corporal. Tá torto, tá isso, tá aquilo, né? E aumentando a flexibilidade. A Lúcia colocou que tanto que você vê as costas, né, dela, porque exatamente, vai girando tanto que ela está compensando. E está realmente encurtado esse lugar que a gente falou, né? Que ela não consegue manter o arco e o tronco entrar embaixo, né, do quadril. E aí ela vai puxando e vai girando para ficar em cima da água, né? E para sustentar uma perna, ela vai colocando o braço cada vez mais para trás, sabe? Porque o braço que está atrás quer sustentar a perna que está atrás. Então, como não tem a flexibilidade, ela acaba tendo que entrar mais com o braço para fazer mais força. Aí o braço que está na frente acaba girando também para compensar esse diâmetro, né? Então, é tudo consequência, né? E é corrigindo aos poucos, né? A flexibilidade, a percepção. As figuras que requerem arco são sempre figuras que trazem grandes problemas, né? Para quem está executando
e para quem está avaliando. É muito mais simples avaliar uma figura com linhas, por exemplo, Mariana, um passo à frente, né? E apesar de ter o arco da saída, agora uma figura como essa que tem um arco, e você tem que estar com ele flexionado, você tem que estender a perna e descer a outra ao mesmo tempo que você... Quer dizer, são muitas ações em arco, né? Então é uma figura difícil de ser executada, que requer mais elementos, né, do que você vinha fazendo, porque a gente viu lá no infantil, era só fazer o giro, né, peixe-espada, a perna continuava do mesmo jeito. Agora você tem que fazer o giro, estender a perna e descer em arco, né? Então é você acumular esse conhecimento da figura lá do infantil para chegar no juvenil e conseguir executar essa outra exigência, que é estender a perna e passar para uma outra posição básica, né, que é a de cavaleiro. Então, e eu acho que também todo jogo tem uma estratégia. Então, se a menina tem pouca flexibilidade, obviamente que ela usa uma estratégia para mostrar que ela tem mais. Uhum. Então, toda vez que você usa uma estratégia, você tem uma consequência. Então, você vai perder, como eu falei, ou nota em altura, ou em desenho, ou em estabilidade, né, que fica balançando a Sim. figura, né, ou na marola, ou em deslocamento. Alguma coisa você vai perder. Então, é esse jogo, né? Você escolhe a estratégia que você vai usar de acordo com a fragilidade que você ainda tem no momento, porque sempre você vai treinar para ser 100% melhor. Esse é o seu objetivo. Mas, falei assim, mas esse final de semana eu tenho um circuito. O que eu vou fazer para parecer melhor? Você usa uma estratégia, mas a consequência está no que o juiz vai julgar, né? Então, depois não adianta você reclamar, né? Mas eu fiz tudo para parecer mais alta. Tudo bem, mas você quis parecer mais alta, mas perdeu em desenho, perdeu em estabilidade, perdeu em deslocamento, entendeu? Então, é só para as meninas saberem, né? Porque sempre elas perguntam, quanto perde? Se eu fizer isso, eu vou ser despontuada? Vai. Essa atleta que você mostrou, a parte mais difícil da figura, ela tá bem definida e bem executada, né? Ela chega na extensão da perna vertical e ela chega no cavaleiro junto, né? Tem o time, a sincronização certa. Essa parte da figura está muito bem executada. Então, ela tá focada nisso, né? Que é no que vale mais. Quando ela vai para descer para o arco, que tem essa questão do pau-bateio, o quadril já dá uma girada, ela também já pode estar cansada, porque ela fez toda aquela parte bem executado, e aí quando ela chega lá no final da figura, ela estava perdendo um pouco, talvez perdeu força no quadril, por isso que girou, mas ela estava com foco em realizar a parte mais difícil da figura, né? Isso ficou bem claro para mim, que está muito bem definido o desenho dela, e com altura, inclusive, e esse movimento uniforme me chamou muita atenção. Pode falar, Lu. É só sobre o que a Meiko estava falando da estratégia. A estratégia tem que estar ligada também, né, Meiko? Junto com o que pede a figura. Nessa figura pede flexibilidade. Então, ela vai ter que ter uma estratégia de flexibilidade. Se ela não tiver flexibilidade, não adianta ela mostrar altura, porque a maior parte da figura é a flexibilidade. Não, lembrando sempre que, quando a gente fala em flexibilidade, a gente fala das articulações até os limites dela e de musculatura no geral, né? Porque flexibilidade não só de abertura anteroposterior, né? A gente está falando de flexibilidade aqui de quadril, né? Do encaixe da coxa aqui no quadril, lá atrás, né? Do sacro, até mesmo da lombar, para ela poder realizar essa figura do jeito que a gente queria. Pode falar. Só para voltar para o objetivo da live, essa live é feita para as atletas, para as técnicas conversarem com juízes, para eles entenderem, né, para as atletas, os técnicos, para os atletas entenderem como é que a gente julga, né, de acordo com o que a regra pede. Por isso que é importante a gente mencionar isso, né, você pode usar a estratégia, como disse a Lúcia, de acordo com a regra, né, mas dependendo da estratégia que você usar, nós vamos julgar de acordo com o que a regra pede. Então, não adianta você só mostrar flexibilidade, porque a gente também está olhando, né, para a altura, a gente está olhando para estabilidade, a gente está olhando para deslocamento, a gente está olhando para timing relativo, né, o movimento uniforme entre as partes da figura,
e a gente está olhando também para aquilo que a gente chama de aparente ausência de esforço, né? A gente também está olhando para isso. Clareza e definição, né? Clareza, exatamente. Uma série de coisas que a gente... Vamos desfilar o rosário aqui, né? Então, para as meninas saberem, né? Vocês podem usar a estratégia que vocês quiserem dentro da regra, mas tem 1.600 coisas que nós vamos olhar. Legal. Gente, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Nós árbitros aqui, enchemos a meio de perguntas. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, fazer alguma observação, tirar alguma dúvida. Legal, gente. Então vamos encerrando, né? Muito obrigada. Obrigada novamente a todo mundo que participou, as atletas, as técnicas, aos árbitros que estão sempre colaborando aqui com a Federação Aquática Paulista nesses encontros, que a gente quer sempre estar contribuindo para o esporte, para as atletas darem o melhor e a gente conseguir dar as melhores notas, né? Que a gente sempre parte do 10, né? Todo mundo que entra na água é 10 para a gente, e obrigada a todo mundo pelo trabalho, fiquem bem, fiquem em casa, semana que vem estaremos aqui para o grupo 3, né, para finalizar essa parte desse bate-papo que nós estamos tendo com vocês, o que vocês precisarem, estamos sempre aqui para colaborar. A Priscila, muito obrigada, a Lúcia, muito obrigada, muito bom sempre. O meio que está colocando, o que pode ser interessante no grupo 3, que vocês querem que a gente aborde mais no grupo 3 para ser mais relevante para vocês. A meio colocou, obrigada a todos pela atenção, Andréia, excelente. Se vocês quiserem, falem para as técnicas falam comigo, e a gente traz aqui para vocês semana que vem algo que seja mais interessante, mais atrativo para vocês, para a gente esmiuçar aqui todas essas questões de julgamento de figura e avaliação, e o que deve ser realizado segundo a regra. Gente, muito obrigada, bom descanso para vocês, e até a próxima semana. Beijos a todos, fiquem bem, até mais.